Muito bom dia. Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, presidente, aos funcionários aqui da casa. Eu queria voltar à tribuna dessa casa, como já fiz inúmeras vezes, em defesa do direito ao trabalho decente, bem remunerado, valorizado. Por isso mesmo, eu queria aqui começar cumprimentando os e as educadoras de Caucaia, reunidos aqui hoje. Queria cumprimentá-los, também solicitar o empenho da Prefeitura Municipal de Caucaia. Aqui de público eu rogo à deputada Érica também se empenhe no sentido da abertura imediata das negociações. Eu há pouco recebi uma comitiva, tanto do sindicato como da FETANCE, expondo, dentre outras coisas, uma série de reivindicações que me parecem absolutamente plausíveis, tanto para a liberdade de associação sindical, com o recolhimento das contribuições, o reconhecimento da necessidade de reajuste, a melhoria das condições de trabalho. Então, eu quero crer que desta casa, os senhores e senhoras, educadores e educadoras, que nesse momento sofrem em nível nacional um dos mais perversos ataques contra os educadores e educadoras brasileiros embutido na reforma da Previdência, podem ter certeza que aqui nesta casa haverá vários parlamentares que somarão esforços com todos e todas vocês pelo legítimo direito ao trabalho decente, que impacta muito positivamente no direito à educação. Então, fiquem firmes, mobilizados, não percam a esperança que nós lograremos êxito na abertura de negociações e na conquista, porque direito não se ganha, direito se conquista. Parabéns a vocês. Mas, deputados, como eu disse há pouco, eu quero voltar ao tema do direito ao trabalho. Esse mês, o desemprego juvenil no Brasil, aquele que se mede entre 16 e 24 anos, 29 anos, ele chega à esfera de 29% de desemprego aberto. Aqui no estado do Ceará, nós temos taxas assemelhadas de desemprego juvenil acima de 27%, 28% de desemprego aberto entre jovens. Por isso mesmo, deveria o governo do estado do Ceará se esmerar na sua política de trabalho e emprego. O governo tem um problema de concepção estratégica. Ele acha que, por si só, atraindo um determinado segmento de indústria, mediante renúncia fiscal e infraestrutura, o mercado de trabalho vai se desenvolver por consequência natural. Não é assim no mundo do século XXI, que é o mundo da automação, da tecnologia da informação, dos empregos automatizados. Eu coloco isso para contrapor o ufanismo do governo quando alardeia que o PIB do Ceará vem crescendo acima do PIB nacional. Mas isso não tem feito cair o nosso desemprego. E eu queria chamar a atenção, em especial, para o desemprego juvenil. Por isso mesmo, deveríamos ter o maior cuidado, a maior atenção com a política de trabalho e de emprego. Qual não é a nossa infeliz surpresa quando nós, ano após ano, tomamos conhecimento do processo de desmonte da política de trabalho e emprego do estado do Ceará através do desmonte de uma das suas ferramentas fundamentais, que é o CineDT. O deputado líder do governo, que já captou a nossa mensagem, compreende que nós não podemos ter política de trabalho e emprego fechando 15 unidades do CineDT, que, ano passado, deputados, fizeram 6 milhões de atendimentos. O CineDT
professores, ele é responsável por qualificação profissional, atendimento a desempregados e produção de pesquisa. Há anos nós já não temos a pesquisa de desemprego aqui do estado do Ceará. Qual é a responsabilidade que este governo tem com a política de trabalho e emprego se a sua principal ferramenta, que é esta OS, uma organização social fundada ainda na década de 90, que é o IDT, ele vem sofrendo cortes reiterados e agora, não só bastasse um corte linear de 10% a que foram obrigadas todas as OSs, a secretaria determina que o custeio destas 15 unidades do Cine-IDT sejam incorporados no contrato. Para quem está me ouvindo agora no rádio, eu vou tentar ser mais didático e explícito. Havia uma conta que não era uma conta do Cine-IDT e que passou a ser uma conta do Cine-IDT. Esta conta vai representar agora uma queda de 30% no orçamento do Cine-IDT, a demissão de mais ou menos 80 técnicos, o fechamento de 15 unidades. Estou vendo aqui os professores de Caucaia, a unidade de Caucaia já fechou. A unidade de Caucaia já fechou. Isso prejudica quem? Isso prejudica, sobretudo, o trabalhador e a trabalhadora em situação de desemprego, e eu repito, pela terceira vez, em especial o trabalhador jovem. Esse cujo desemprego aberto chega hoje a 29%. Eu quero crer que o governador não tenha conhecimento, porque seria de uma imensa perversidade acreditar que um governador jovem teria determinado um corte de 30% na sua principal ferramenta de promoção do trabalho e do emprego. Na semana passada, o deputado Elmano, que é um deputado da base, já subiu a essa tribuna para falar deste tema. Não houve resolução. Hoje, os trabalhadores estão reunidos em assembleia. Eu queria aqui registrar a presença entre nós do Bosco e do Isaías, que aqui representam um conjunto dos trabalhadores do Cine-IDT. Nós precisamos do empenho deste parlamento na intermediação junto ao governo do Estado, em especial junto ao secretário Maia Júnior. Economizar em política de trabalho e emprego é um tiro no pé. Nós precisamos de mais política de trabalho e emprego. Esse momento em que o desemprego juvenil chega a 29%, o governador deveria estar impulsionando o Cine-IDT, ampliando as suas pesquisas, a sua qualificação profissional e a sua capacidade de atendimento, sobretudo no que tange ao seguro-desemprego. Deputado Rosendo, quando possível. Claro. Quero ouvir o líder do governo, inclusive porque precisamos saber qual é a posição do governo diante deste corte tão grande. O contrato que foi agora sugerido para 2019, ao repetir com corte 2018, e ao embutir 30% do custeio, ao embutir o custeio no IDT, ele faz, portanto, uma redução de um terço dos seus recursos. Eu quero enfatizar isso. Isto é perverso. Isto é perverso, em especial contra os trabalhadores que precisam dessa intermediação do mercado de trabalho, precisam de formação e qualificação profissional, precisam de acesso ao seguro-desemprego. Veja, quem vai sofrer, deputados, é aquele trabalhador desempregado que não vai contar mais com a unidade perto da sua residência. Quem vai sofrer vai ser aquela trabalhadora, aquele trabalhador jovem que quer ingressar pela primeira vez no mercado de trabalho e não vai ter a intermediação. Por isso mesmo, eu queria propor aqui aos senhores, deputado Elmano, deputado Carlos, que já sei que também já se dedicaram ao tema do IDT, o deputado Daniel. O IDT é uma organização e a política de trabalho e emprego que mobiliza vários deputados. Deputado líder, eu queria propor a formação de uma comissão especial para facilitar essa negociação. Uma comissão especial formada por deputados tanto da base quanto da oposição. O deputado Fernando Santana aqui se coloca também,
nosso primeiro vice-presidente, isso é muito importante, para que nós possamos, ao formarmos uma comissão especial, possamos chegar ao governador do Estado e ao secretário Maia Júnior. Nós não podemos prescindir dos instrumentos da política de trabalho e de emprego. Veja, hoje, coincidentemente, no dia que eu me inscrevo para falar aqui da política de trabalho e emprego, chegam a nós trabalhadores e trabalhadoras reivindicando o trabalho decente. Essa é uma questão central para nós hoje na sociedade brasileira. Uma sociedade com 13 milhões de desempregados, com 12 milhões de desalentados. Por isso mesmo, nós precisamos de mais política de trabalho e de emprego. Aqui tenho em minhas mãos uma carta da Organização por Local de Trabalho, a OLT, do IDT, dirigida aos deputados e deputadas estaduais. Antes de ouvir o líder do governo, eu queria ler o último parágrafo, deputado Júlio. Retornamos a essa augusta casa, onde fomos bem acolhidos em 2017, lutando por objetivos idênticos, para pedir apoio parlamentar e mediação política, no sentido de sensibilizar o governador Camilo a rever os parâmetros injustos do contrato de gestão proposto ao IDT, e a fim de solucionar a crise financeira por que passa a instituição, que põe em risco a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais à população desempregada e de suporte ao desenvolvimento econômico e social do Estado, que deve ser centrado na inserção produtiva, na geração de empregos e no apoio e fomento a outras formas de ocupação, trabalho e renda, objetos da ação do CineDT. Assinam a representação de empregados do Conselho de Administração do IDT e a Organização por Local de Trabalho. Senhores, senhoras, o crescimento do PIB por si só, ele não dá conta. Essa é uma mentalidade econômica conservadora e atrasada, achando que o crescimento do PIB por si só geraria o número de postos de trabalho que o jovem cearense precisa. Nós precisamos, como diz a própria carta, inovação, criatividade, pensar uma nova política de trabalho e renda, sobretudo que absorva de forma criativa, inovadora, mas, sobretudo, com direitos garantidos e não de forma precária, como quer o governo federal. Esta juventude, que, repito, está 1/3 dela em situação de desemprego juvenil. Por isso mesmo, eu queria aqui propor a esta casa, essa comissão especial, propor uma audiência pública e que nós possamos salvaguardar o principal instrumento da política de trabalho e emprego do Ceará, que é o CineIDT. Será uma vergonha para o Brasil, se o Estado do Ceará fechar 15 unidades de atendimento a desempregados. Isso é impiedoso e desumano e nós não podemos permitir que isso aconteça. Deputado Júlio. Deputado Rosendo, essa discussão ela é recorrente aqui no plenário justamente pela grande importância que esse órgão tem justamente na formalização de empregos no Estado do Ceará. Eu mesmo fui abordado já há pouco tempo, cerca de 15, 20 dias, por uma comissão do CineIDT, já demonstrando essa preocupação. Da mesma forma, outros parlamentares, Vossa Excelência, deputado Elmano, deputado Carlos Felipe, dentre outros, também foram abordados e trouxeram essa preocupação aqui para discussão no plenário 13 de maio. Eu já havia levado também ao governo do Estado essa preocupação, mas é importante colocar que nós, deputados estaduais, nós pregamos e temos a responsabilidade de pregar austeridade e corte nos gastos públicos. Obviamente que nós não podemos sacrificar de forma desproporcional um órgão tão importante como esse. Mas esse corte de cargos comissionados, de enxugamento da máquina pública, foi feito de forma linear em todos os órgãos do governo do Estado. E o Cine precisa de uma atenção maior, concordo com Vossa Excelência, já levei essa preocupação para hoje a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para o secretário que está à frente da pasta, Maia Júnior, justamente para ter uma atenção maior. Não há nenhuma perseguição ao CineIDT, mas houve essa determinação por parte do governo do Estado de um corte linear de gasto, justamente porque não sabemos como
irá se comportar essa retomada da economia, como irá se comportar a questão dos recursos vindos do governo federal. Que é um governo novo, e nós precisamos também relembrar, deputado Rosendo, que essa luta não é de agora. Há falha nos repasses do governo federal desde o governo passado. Ainda no governo Dilma, que o Cine bate na porta dos parlamentares dessa casa, denunciando a falta de transferência de recursos também. Por causa de prestação de contas. Mas esse problema é maior, não é só por parte também do governo estadual. E para concluir, eu queria trazer um dado aqui, para que todos tomem conhecimento. Nós terminamos 2018 com um saldo positivo de 23.081 postos de trabalho, equivalente a elevação de 2,5%. Os dados são do Cadastro Geral de Empregos e Desempregos, o CAGED, divulgado pela Secretaria Especial de Previdência do Trabalho do Ministério da Economia. E uma fala do presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, o IDT, o doutor Gilvan, que também nos procurou, e estamos abrindo esse diálogo com o governo, é pertinente a intervenção de Vossa Excelência hoje na tribuna. Foi um ano de retomada da economia cearense que possibilitou a abertura de novos postos. Então, obviamente, nós não podemos barrar esse crescimento. Muito pelo contrário, temos que potencializá-lo. Agora, eu me coloco à disposição de Vossa Excelência para continuar levando essa discussão justamente para que nenhum posto seja prejudicado. Agora, tem cidades vizinhas muito próximas que têm postos do CineDT, onde a locomoção desses trabalhadores podem ser concentrada apenas no sentido de economizar recursos, que é o que nós estamos cortando da carne no governo estadual, sendo exemplo para todo o Brasil. Obrigado, deputado. Eu vou utilizar duas palavras que o senhor utilizou. Corte linear e um prejuízo desproporcional. Veja, se nós entendemos que a nossa prioridade é gerar emprego, nós não poderíamos tratar a política de trabalho e emprego da mesma forma como outras organizações sociais. Nós não estamos aqui falando de repasse federal, não. Nós estamos falando do contrato de gestão do governo do Estado com a OAS. E eu vou concordar com a expressão que o senhor utilizou. Esse corte é desproporcional. Ao colocar todo o custeio para dentro do IDT, o corte não é só de 10%, é de 30%. Deputado, o senhor entende? Veja só, o senhor que é da área, inclusive de engenharia. 25% a menos dos atendimentos do IDT, deputado, representam 1,5 milhão de pessoas a menos atendidas. 1,5 milhão de atendimentos a menos, quero dizer. 1,5 milhão. Ou seja, estes são jovens, sobretudo, que estão buscando a sua primeira experiência de trabalho. A sua primeira experiência de trabalho. Beleza? Para concluir. E os postos de trabalho que estão sendo gerados não compensam o crescimento demográfico, né, e a pressão que esse segmento populacional faz pela entrada no mercado de trabalho. Os postos que estão sendo gerados não são postos que dão conta, sobretudo, desta demanda. E para finalizar, só para citar mais uma vez, deputado Fernando, agradeço, quero dizer que nós iremos formar essa comissão especial em defesa do CineDT, em defesa do trabalho e do emprego. Muito obrigado.